Pessoal, agora que eu já mostrei para vocês como é que faz a reconstituição de uma medicação, essa medicação, depois de reconstituída em uma seringa, normalmente ela será aplicada por via parenteral. E aí eu preciso dar atenção de vocês aqui de uma forma redobrada. Por quê? Eu preciso que vocês entendam que qualquer medicação feita por via parenteral é diferente daquelas medicações que nós vimos por via enteral. Porque não sei se vocês lembram na aula passada, por via enteral tem que passar pelo trato gastrointestinal. Ou seja, normalmente será via oral, via sublingual, via sonda nasogástrica ou nasoenteral ou as gastrostomias. Então, precisa passar pelo trato gastrointestinal para esse medicamento poder fazer a ação da qual ele foi designado. Agora, aqui, quando eu falo que é por via enteral, eu estou dizendo que será aplicado de forma injetável. O que é isso? Não vai passar pelo trato gastrointestinal. Ou ela vai ser feita no músculo, como vocês estão vendo aqui, intramuscular, ou ela será feita endovenosa, que é o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que é na veia, ou ela vai ser feita subcutânea, que é no tecido gorduroso do nosso corpo, ou ela será feita por via intradérmica, que é sob a pele. Então, de qualquer forma, para fazer qualquer uma destas vias, é necessário uma agulha acoplada a uma seringa onde estará o medicamento, e aí é necessário fazer a injeção, a aplicação através da perfuração da pele, para colocar em algum destas vias que eu citei aqui para vocês, tá? Então, diferenciem na cabeça de vocês. Via enteral passa pelo trato gastrointestinal. Via parenteral são os medicamentos injetáveis. Isso vale também, pessoal, para as dietas. Por que eu vou falar delas aqui rapidamente? Eu conversei com o professor de farmaco de vocês, e ele também abordou isso nas aulas, só que nós dois sentimos que talvez não tenha ficado tão claro assim. Então, eu gostaria de tentar deixar mais claro agora. Uma dieta por via enteral, ela precisa passar pelo sistema gastrointestinal. Então, é aquela dieta que o paciente vai receber pela sonda. Já uma dieta parenteral é aquela dieta que será colocada na veia do paciente. Então, parenteral, ela será injetada direto na veia, a dieta ou qualquer outro medicamento. Então, para diferenciar, via enteral obrigatoriamente passa pelo trato gastrointestinal. Via parenteral terá que ser injetado e não vai passar pelo trato gastrointestinal. Isso serve para dietas ou para medicamentos, certo? Então, continuando aqui, a gente vai ver nessa aula só a aplicação de medicação por via parenteral, subcutânea. Vou começar pela subcutânea, para a gente ter uma sequência de absorção, em relação à lentidão da absorção. Eu não vou falar para vocês da intradérmica. Por quê? Porque para a medicação intradérmica, administrar uma medicação intradérmica, é necessário que o profissional tenha um curso específico só para fazer esse tipo de injeção, só para fazer esse tipo de aplicação de medicamento. Então, não é qualquer profissional da área da enfermagem que tenha habilitação para fazer uma medicação intradérmica. Vou dar um exemplo. Nas salas de vacina, nos postos de saúde, quando o bebezinho nasce, ele já está no período das vacinas, é feita aquela vacina BCG que todo mundo conhece, aquela famosa que fica com a marquinha no braço. Aquela marquinha no braço é uma cicatriz de uma injeção feita por via intradérmica. E no posto de saúde não são todos os profissionais da enfermagem que farão esta medicação. Normalmente é designado para uma ou duas pessoas, e estas duas pessoas, que são profissionais da enfermagem, sim, auxiliares ou técnicos de enfermagem, farão um curso específico de especialização, né, relacionado à aplicação desta via, que é a intradérmica, e aí só depois disso ele será habilitado para ficar na sala de vacina e aplicar a vacina da BCG, por exemplo. Então, intradérmica vocês não farão lá no estágio, e normalmente
nem quando começarem a trabalhar terão a oportunidade de fazer sem antes ter o treinamento e a habilitação relacionada a esta aplicação. Então, por isso que a gente vai começar aqui direto com a subcutânea, tá? Subcutânea. Eita, vamos lá. Então, como eu falei aqui, a intradérmica, né, é feita para vacina, e aqui a da BCG. E a gente vai direto, então, para a aplicação de medicação por via subcutânea. Lembrando lá das aulas de anatomia de vocês, subcutâneo é o tecido gorduroso do nosso corpo. Então, é logo abaixo da pele, tá? É importante que a gente saiba disso, porque os dispositivos que a gente vai utilizar para fazer a aplicação desse medicamento, normalmente, o dispositivo que eu digo é a agulha, eu vou mostrar para vocês logo em breve. Normalmente é uma agulha bem curta, eu vou mostrar para vocês o tamanho, inclusive o número dela é um número baixo porque ela é bem curtinha, e ela é bem curtinha justamente porque ela precisa somente atravessar a pele, porque o nosso subcutâneo já está logo abaixo da nossa pele. Reparem no desenho que eu deixei aí para vocês, que tá aqui, ó. Eu vou colocar na setinha. Aqui é a nossa pele, a superfície da pele. E os tecidos subcutâneos, toda essa parte amarela que vocês estão vendo aqui. E o músculo vem logo abaixo aqui, pintadinho de vermelho. Então, reparem como é bem superficial. Por isso que o dispositivo de aplicação também é bem pequenininho, tá? A gente vai ver as agulhas logo em breve. Então, quais são as indicações para medicamentos por via subcutânea? Normalmente, são administrados medicamentos hipoglicemiantes e anticoagulantes. Existem outros? Muitos, tá? Mas eu coloquei aqui o que normalmente é administrado nas unidades, que é a famosa insulina e os anticoagulantes, os clexanes da vida, que provavelmente vocês viram, foram abordados nas aulas de farmacologia com vocês. Então, estes dois medicamentos vocês farão provavelmente com bastante frequência lá no estágio. E aí vocês têm que lembrar que ele será feito por via subcutânea. Quais são os locais, então, de aplicação de um medicamento por via subcutânea? Aqui eu coloquei um boneco para deixar claro, né, a região através do desenho, mas para que vocês façam uma prova, ou a prova mesmo aqui da escola, ou qualquer prova de processo seletivo, é necessário que vocês saibam exatamente o nome anatômico da região que pode ser aplicado uma medicação subcutânea. Por quê? Não tem como vocês explicarem numa prova senão através da escrita. Então é preciso que vocês saibam qual é o nome. Então aqui, ó, quando eu disser para vocês que dá para ser feito no braço, reparem que aqui no desenho, ó, tá pintado com essa tarjetinha vermelha, e aqui eles colocaram um desenho ampliado, e aqui tá quadriculado, né, o local onde vai ser aplicado a medicação subcutânea. E aí ele explica, ó, é no braço, porém tem que ser aplicado na região posterior externa do braço. Se eu simplesmente colocar em uma prova que uma medicação subcutânea pode ser administrada no braço, eu vou deixar entender para quem estiver lendo a prova que pode ser feita no braço inteiro. E na realidade não é. Reparem que no desenho diz que só pode ser feita na região posterior externa do braço. Então, a nível de prova, eu preciso que vocês respondam desta forma. Local de aplicação subcutâneo, região posterior externa do braço, tá? Eu preciso que vocês respondam assim. No abdômen, olha lá, ó, 3 dedos à esquerda e à direita do umbigo. Reparem aqui no desenho, ó. Aqui ele deixou ampliado, 3 dedos para o lado de cá, 3 dedos para o lado de cá. Ou vocês vão colocar exatamente como está aqui, né? 3 dedos à esquerda e à direita do umbigo, ou esta região do abdômen também é chamada de região periumbilical. Anotem, P-E-R-I, e aí escreve a palavra umbilical. Então, é periumbilical. Peri significa ao redor, tá? Que é mais ou menos o que está descrito aqui. 3 dedos à esquerda ou 3 dedos à direita do umbigo. Então,
Na prova, reforço, não adianta escrever somente abdômen. Por quê? Porque abdômen é toda a região abdominal. E pode ser feito em toda a região abdominal? Não, só pode ser feito a 3 dedos à direita, 3 dedos à esquerda. Ou, se eu quiser dizer, chamar de peri umbilical, também posso denominar assim, tá? Nas coxas, eu posso falar que é na coxa inteira? Não, vejam no desenho, ó. Eu vou falar que é na região frontal, lateral, superior da coxa. Então, lateral porque está para o lado externo, né? Frontal superior porque é aqui a parte de cima da pele, tá vendo? 3 dedos abaixo da virilha e 3 dedos acima do joelho. Então, eu não posso simplesmente falar que será feito na coxa, porque não é em qualquer local da coxa que será aplicado. E a mesma coisa vai funcionar para as nádegas. Olha lá, eu não posso falar que é na região glútea, eu tenho que dizer que é na região superior lateral externa do glúteo, tá? Aqui ele usou como referência a prega interglútea, né? Então é bem nessa região aqui, ó, onde há um acúmulo maior de gordura, tá? Sempre que vocês tiverem dúvida se pode ou não aplicar naquela região, procurem sempre a referência de que na região precisa existir tecido adiposo, ou seja, precisa existir gordura. Por quê? Subcutâneo é exatamente isso. Fazer uma medicação em região de gordura, tá? Bom, para pacientes que fazem uso contínuo de medicamento por uma via subcutânea, por exemplo, um paciente que toma insulina diariamente, ele o fará até que ele morra, porque a diabetes, por exemplo, é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, faz parte de um tratamento, e este tratamento é um tratamento para toda a vida, tá? Então, ele vai ter que fazer insulina diariamente até para sempre. Até o para sempre ficou bom, né? Mas é isso mesmo. Então, ele não pode fazer a injeção todos os dias no mesmo lugar. Por quê? Existe um distúrbio naquela região que faz com que crie caroços e estes caroços evitam a absorção do medicamento. Então, se ele fizer naquela região onde formou um caroço, aquela medicação que ele aplicou ali não será nunca mais absorvida. Então, não dá para uma pessoa que faz o uso contínuo de uma medicação subcutânea aplicar sempre na mesma região. Por isso que orienta-se o paciente a realizar o rodízio do local da aplicação. Se ele precisar aplicar todos os dias, ele vai fazer um dia em cada região, para que aquela região da aplicação tenha um tempo de intervalo entre uma aplicação e outra, tá? E aí evita esses distúrbios que formam esses carocinhos aí. Bom, de todas essas regiões que nós falamos, existe uma velocidade de absorção de acordo com cada região. E isso se dá pela vascularização do local, tá? Então, isso daqui normalmente é uma questão bastante abordada em provas de processo seletivo, por isso que eu costumo colocar aqui para vocês. Eu preciso que vocês saibam que quando a medicação é aplicada na região do abdômen, por via subcutânea, é o local onde o medicamento vai ser absorvido mais rapidamente. Se for feito nos braços, há uma lentidão um pouco maior. Nas pernas, uma lentidão maior ainda, e nas nádegas, uma lentidão maior ainda. Então, a absorção demora um pouco mais, dependendo do local onde ela foi aplicada, tá? Lembrando que a gente está falando só de via subcutânea, tá? Então, se for feito no abdômen, normalmente será absorvida mais depressa. E nos braços um pouco menos, nas pernas um pouco menos e nas nádegas um pouco menos. Quais são os dispositivos, ou seja, os materiais, então, utilizados para fazer uma medicação subcutânea? As seringas serão as seringas de insulina, que são essas seringas com unidades de medida que vocês aprenderam lá em farmacologia, em unidades, olha lá, ó,
unidades internacionais, por isso que a gente fala de 30, de 50 ou de 100. Então, existem seringas, dependendo do fabricante, de 30 unidades, 50 unidades ou 100 unidades. Mas também pode ser feito em seringas de ml. Basta que eu faça a transformação de unidades em ml e aí eu consigo utilizar o dispositivo de seringa de ml. Se vocês utilizarem essas seringas de unidades aqui, a agulha ela virá acoplada já, ela é uma agulha fixa. Esta agulha não precisa ser encaixada na seringa, ela já vem fixa aqui como mostra o desenho, e aí vão existir vários calibres, tá? O que é calibre, pessoal? A grossura da agulha. Quando eu falar calibre, eu estou me referindo à espessura, à grossura da agulha, tá? Então, se for seringas de unidades, a agulha virá acoplada. Se for seringa de ml, e aqui no caso é de 1 ml, a gente tem que colocar a agulha. E qual agulha a gente vai usar? Essa daqui, ó, 13 por 4,5, que na cor, a maioria do pessoal da enfermagem chama de seringuinha bege ou marrom, que são essas seringa não, desculpa, agulha bege ou marrom, que são essas que eu estou colocando na foto aqui para vocês, tá? Então, se for seringa de unidade, ela vai vir pronta. Se for seringa de 1 ml, aqui como vocês estão vendo, é necessário a utilização da agulha 13 por 4,5 para eu poder fazer o medicamento. Existe, pessoal, um volume máximo de medicação que pode ser feito por região. Então, quando eu for fazer uma medicação subcutânea, eu só posso administrar 1 ml ou 100 UIs, caso seja seringa de unidades, tá? E essas duas unidades aqui, esses dois valores, eles são proporcionais, ou seja, um é igual ao outro. Então, 1 ml equivale a 100 unidades. E eu só posso fazer 1 ml ou 100 unidades por região. Então, tomem atenção disso daqui, ó. Caso seja necessário administrar mais de 1 ml de medicamento por via subcutânea, e essa aqui é a sigla de subcutânea, tá? O profissional deverá separar o medicamento em 2 preparações e aplicar em 2 regiões diferentes, não ultrapassando o volume máximo de 1 ml por região. Então, vamos supor que ele tenha que fazer 1 ml e meio. Ele pode fazer 1 ml em uma região e o outro 0,5 em outra região subcutânea, tá? E quais, então, são os cuidados de enfermagem relacionados à aplicação de uma medicação por via subcutânea? Eu vou colocar bem descrito aqui para vocês, tá? E lembrem-se, é o que a gente já viu lá na preparação de medicamento enteral. Todo esse passo a passo, gente, pode estar escrito de forma diferente, mas basicamente a regra tem que ser seguida. Qual regra? A regra de identificação do profissional e do paciente, a regra de higienização das mãos antes da preparação do medicamento, antes da preparação da bandeja. Então, tudo isso, por mais que a professora esqueça de colocar aqui ou coloque de uma forma diferente, tem que ser seguido, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou identificar, eu vou checar o nome e o leito do paciente, eu vou orientar o paciente, o acompanhante em relação ao procedimento que será feito, vou colocar o paciente em uma posição adequada para a aplicação. E aí, gente, qual vocês acham que seja a posição adequada para a aplicação? Se o paciente está, se ele vai fazer, por exemplo, no braço, ele não pode estar deitado na região posterior do braço. Por quê? Porque a região posterior do braço pode estar apoiada na cama. Então, nesse caso, ele teria que ficar sentado. Se é na região abdominal, aí já faz sentido ele ficar deitado em decúbito dorsal. Por quê? Porque isso facilita a exposição do abdômen e aí é mais confortável para o paciente. Na perna, ele pode estar deitado em DDH ou sentado, tá? Então, dependendo do local, vocês precisam posicionar o paciente de forma confortável e adequada ao procedimento, tá? A gente vai fazer a antisepsia da área escolhida. Isso daqui, gente, é um tema um pouco delicado, porque existem discussões com o pessoal da enfermagem
que alguns grupos defendem a antisepsia da região e alguns outros grupos não defendem, tá? Eu não vou falar para vocês se existe um certo ou um errado. Eu vou deixar que vocês tenham o crivo de vocês para que vocês decidam se realmente há necessidade de realizar a antisepsia da área ou não. Vou dar um exemplo. Se eu tenho que aplicar uma medicação subcutânea, né, num paciente que tem o seu corpo asseado, ou seja, está mantendo a sua higiene corporal adequada, e eu vejo que o local onde eu vou aplicar não está com sujidade aparente, eu não necessito fazer a antisepsia do local. Agora, se é um paciente que por alguma razão está com aquela região suja, não faz sentido eu não limpar antes de aplicar. Independente de ter sujidade ou não, se você for fazer a antisepsia, ou seja, limpar a região com uma bolinha de algodão e álcool, é importante que você espere esta região secar. Por quê? Porque senão você vai colocar esta medicação diluída com o álcool que está na superfície da pele. Então não há problema fazer a antisepsia caso o paciente tenha necessidade, né? Mas é importante que, se você for fazer ela, que você aguarde aquela região com o álcool secar para aí sim proceder com a aplicação, tá? Depois disso, você tem que fazer uma prega no tecido, segurando entre os dedos polegar e o indicador com a mão não dominante. E aí eu vou voltar aqui nesta foto, aqui pode ser, ó, para que vocês vejam exatamente como é. Reparem que ela está fazendo uma prega. Para que serve esta prega? Para ela separar a região de gordura em que será aplicado o medicamento. Então, a prega é justamente para ela sentir o local onde vai ser aplicado. Em pacientes com o fator de emagrecimento aí bastante alterado, então um paciente bastante emagrecido, fica cada vez mais importante a realização desta prega. Por quê? Porque às vezes o paciente tem tanto pouca gordura que a gente não consegue sentir o local onde o medicamento tem que ser feito. Em pacientes com obesidade ou pacientes mesmo com IMC normal, mas que você consiga ver aparente, né, aparentando externamente a gordura, é um pouco mais fácil do que em pacientes emagrecidos. Mas independente disso, você pode sim fazer esta prega. Por que eu tô falando você pode? Porque também vocês verão grupos de enfermagem falarem que tem que fazer e grupos que não tem que fazer. E mais uma vez, eu não vou dizer para vocês aqui que existe um certo ou errado, porque não existe. Em um paciente com bastante tecido adiposo, certamente você não vai ter dificuldade de localizar a gordura. Já num paciente bastante emagrecido, pode ser que tenha, então pode ser que haja necessidade de fazer a prega. Então aqui eu vou pedir para vocês façam a prega. Se for um paciente mais gordinho, com mais tecido adiposo, a gente vai colocar a agulha em um ângulo de 90 graus. Eu vou voltar na foto para que vocês entendam o que é isso. Aqui, ó. Se for um paciente com bastante tecido adiposo, eu fiz a prega e vou colocar a agulha exatamente retinha, como vocês estão vendo. Já se for um paciente com um pouco menos de gordura no corpo, um paciente mais emagrecido, já há necessidade de eu fazer uma breve inclinação da agulha e da seringa, como vocês estão vendo aqui e nessa foto aqui, ó. Reparem que ela não colocou a agulha reta, como neste desenho. Reparem que aqui ela inclinou a seringa e a agulha, porque provavelmente este paciente tem um pouco menos de tecido adiposo, e a ideia de fazer inclinado é que, uma vez com menos tecido adiposo, a agulha não atinja a região intramuscular. Fique aqui somente na superfície subcutânea, que é a superfície da gordura, tá? Então, por isso que aqui nesse slide está para vocês que
É possível fazer um ângulo de 45 graus, ou seja, como está aqui, ó, a agulha mais inclinada, ou um ângulo de 90 graus, se a agulha tivesse aqui completamente retinha em relação à pele, tá? Depois que você aplica o medicamento, e aqui é um detalhe importante, não precisa aspirar para ver se atingiu algum vaso sanguíneo. E aí eu vou dizer que também existirão grupos que vão mandar vocês aspirar e existem grupos que vão falar que não. Especificamente em uma medicação é proibida, e aí eu digo que é proibida, não pode mesmo fazer a aspiração, que é o caso do Liquemine, tá? Então, no caso do anticoagulante, a gente não pode aspirar. Na insulina, não vai fazer diferença. Então, o correto é não aspirar, porque daí a gente não aspira para nenhuma, a gente não esquece de fazer errado, tá? Então, gravem isso, não há necessidade de fazer a aspiração para ver se retorna sangue ou não. Então, eu fui, apliquei, né, introduzi a agulha de 45 ou 90 graus, apliquei, eu vou soltar a prega, aqui, ele vai soltar a prega e administrar a medicação lentamente, tá? Então, aqui nesse caso, ele fez a prega, introduziu a agulha, solta a prega, administra o medicamento, ou seja, empurra o medicamento. E aí sim ele faz a retirada da agulha em movimento rápido, sem friccionar, ou seja, sem esfregar o local, tá? Sempre lembrar de realizar o rodízio do local da punção, desprezar o material no expurgo, e aí eu vou deixar a missão para vocês. A agulha acoplada à seringa, ela vai ter que ser jogada em que tipo de lixo? Lembrem aí, pessoal. Como ela tem um material pérfuro cortante, ela precisa ser descartada em uma caixa de pérfuro cortante, tá? A gente higieniza as mãos, guarda os materiais e checa na prescrição médica sempre, porque lembre que eu disse para vocês na aula passada, a gente só administra medicamento que foi prescrito. Eu vou tentar gravar para vocês, e aí eu espero que dê certo, a aplicação de um medicamento subcutâneo em uma fruta, para ver se eu consigo representar todo esse processo aqui, tá? Se eu não conseguir, eu vou pesquisar um pouquinho mais na internet para ver se eu acho alguns vídeos de referência para que vocês vejam. De qualquer forma, pessoal, se vocês quiserem praticar isso em casa, basta ir na farmácia, comprar uma seringa e uma agulha e comprar uma ampola de soro fisiológico. Ampola de soro fisiológico, para vocês utilizarem para teste em casa, certo? Até já!